Nesse vídeo, eu vou falar as principais informações sobre o intervalo para refeição e descanso, também conhecido como o intervalo intra-jornada ou intervalo de almoço. Eu sou o advogado Breno Brandão e esse é o canal Trabalhismo, onde a gente explica os direitos trabalhistas com uma abordagem focada em conscientizar trabalhadoras e trabalhadores. Para você que está assistindo ter uma noção sobre o que eu falarei aqui no vídeo, saiba que eu vou responder as seguintes perguntas. Primeiro, o que é o intervalo intrajornada? Segundo, o que o trabalhador tem direito quando o seu intervalo é desrespeitado? Terceiro, quem tem direito ao intervalo de refeição e descanso? 4. Como funciona o intervalo intrajornada? 5. Qual o tempo mínimo e máximo de intervalo intrajornada? Então, vamos começar. Você sabe o que é o intervalo intrajornada? O intervalo é aquilo que interrompe a jornada, ou seja, provoca uma pausa no tempo de trabalho. O intra é aquilo que está dentro, que é interno. Portanto, intervalo intrajornada é a pausa, a interrupção que acontece dentro da jornada de trabalho, para que o trabalhador possa se alimentar, fazer higiene pessoal, como escovar os dentes, e descansar das atividades profissionais, mesmo que seja só por alguns minutos. Por exemplo, se a jornada é das 9 horas às 18 horas, o intervalo intrajornada será uma pausa no trabalho dentro desse horário. Pode ser das 12 às 13 horas. Muita gente também chama esse intervalo simplesmente de hora do almoço ou intervalo de refeição e descanso. É tudo a mesma coisa. No direito do trabalho, esse intervalo tem enorme importância, porque é uma forma muito eficaz de garantir a proteção da saúde e da segurança do trabalhador. Essa pausa no trabalho é muito eficiente para reduzir as chances de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Primeiro, vamos ver o que a CLT diz sobre o intervalo intrajornada. A CLT, no artigo 71, diz que em todo trabalho que dure mais de 6 horas, será obrigatório conceder um intervalo para repouso e alimentação, com a duração mínima de 1 hora e máxima de 2 horas. Em algumas poucas exceções, será possível um intervalo superior a 2 horas ou inferior a 1 hora. Veja bem, quando a CLT diz que essa concessão do intervalo é obrigatória, ela está se referindo ao patrão. É o empregador quem tem a obrigação de garantir que essa regra seja cumprida. E, por consequência, se houver descumprimento, é o patrão que deve ser responsabilizado. No mesmo artigo da CLT, o de número 71, também está registrado que, se a jornada for menor que 6 horas e maior que 4 horas, o intervalo poderá ser no mínimo de 15 minutos. Esses intervalos não são incluídos na duração do trabalho, sejam eles de 15 minutos ou de 1 a 2 horas. Isso significa que esse é um tempo no qual o trabalhador tem o direito de ir onde quiser e fazer o que quiser, porque nesse tempo ele não está à disposição do seu patrão. Agora, eu vou responder sobre o que o trabalhador tem direito de receber quando o intervalo não é respeitado. Pessoal, outra coisa muito importante que a CLT diz no artigo 71 é que se o empregador não conceder intervalo ou conceder menos do que a CLT determina, esse patrão tem a obrigação de pagar ao trabalhador uma reparação com um valor igual ao desse tempo que foi reduzido do intervalo, mais um acréscimo de 50% em cima do valor desse tempo. Essa reparação ou indenização é feita em dinheiro, porque não é possível voltar no tempo e devolver ao trabalhador os minutos que foram excluídos do intervalo dele. O que dá para fazer
é pagar essa quantia em dinheiro. Vamos ver um exemplo para ajudar a entender isso. Suponhamos que o trabalhador José tem um salário que equivale a R$ 10 por hora de trabalho. Olha, tem um outro vídeo aqui do canal explicando sobre como calcular o valor da hora de trabalho e o valor da hora extra. Por isso, eu não vou explicar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vamos voltar ao exemplo do trabalhador José. O salário do José dá uma média de R$ 10 por hora. Aí, ao invés de receber o intervalo de 1 hora, ele teve um intervalo só de 30 minutos. Nesse caso, ficou faltando outros 30 minutos para completar o tempo mínimo do intervalo do José. Por isso, o José vai ter direito de receber a reparação no valor equivalente aos 30 minutos que foram retirados do seu intervalo, acrescidos de mais 50%. Ou seja, se 1 hora do salário deu R$ 10, meia hora vai dar R$ 5. E em cima desses R$ 5 tem que acrescentar mais 50%, que será mais R$ 2,50. No fim das contas, a redução do intervalo do José de 60 para 30 minutos vai dar a ele o direito de receber a reparação equivalente a R$ 7,50. Entendeu? Se não entender, manda a sua pergunta através dos comentários aqui no nosso canal do YouTube. Olha, mas não é só isso. O José pode ter direito a receber mais ainda do que essa simples reparação que eu acabei de falar. Acompanha mais um exemplo aqui comigo para a gente entender melhor. Suponhamos que o intervalo do José é no horário de meio-dia às 13 horas e que a jornada diária do José comece às 9 horas e termine às 18 horas. Atenção, a jornada nesse caso vai ficar assim: começa a trabalhar 9 horas, para de trabalhar ao meio-dia, às 12 horas, volta a trabalhar às 13 horas e termina às 18 horas. Nesse caso, o tempo de trabalho do José é de 8 horas por dia. 3 horas pela manhã e 5 horas de trabalho durante a tarde. No dia que o intervalo do José for só de 30 minutos, isso significa que ele estará trabalhando 30 minutos a mais. Presta atenção aqui para você entender. Se ele saiu para o intervalo ao meio-dia, mas ao invés de voltar a trabalhar só às 13 horas, ele voltou ao meio-dia e 30, e trabalhou até às 18 horas, isso significa que nessa tarde ele trabalhará 5 horas e 30 minutos, de meio-dia e meio até às 18 horas. Aí, somadas essas 5 horas e meia do período da tarde, com as 3 horas trabalhadas pela manhã, isso dá um total de 8 horas e meia de trabalho. Em resumo, deu 30 minutos de horas extras, porque a jornada normal era para ser só de 8 horas. Lembra que eu falei mais no início do vídeo que o tempo do intervalo não conta como tempo de jornada, porque durante o intervalo o trabalhador tem liberdade para fazer o que quiser? Então, se o José ficou só 30 minutos no intervalo, isso significa que os outros 30 minutos que ele trabalhou devem, logicamente, ser incluídos na jornada de trabalho daquele dia. A consequência disso será que o José estará trabalhando 30 minutos a mais. E por isso, também terá direito de receber esses 30 minutos como horas extras. Isso que eu estou falando agora é preciso ter muita atenção para entender. Quando o intervalo é menor que o previsto na lei, o trabalhador pode ter direito de receber duas coisas. A primeira é uma indenização ou reparação que tem a ver com o fato do intervalo previsto em lei ter sido descumprido e que não é possível voltar no tempo para devolver o período do intervalo que foi excluído. A segunda coisa que o trabalhador pode ter direito de receber é o valor das horas extras que foram acrescentadas na jornada de trabalho. Isso que eu estou tentando explicar de forma detalhada para vocês está previsto na súmula 437 do TST.
Portanto, não é nenhuma invenção minha. Eu estou falando o que o TST já definiu como o certo. Agora, eu vou responder outras dúvidas que são bem frequentes em relação ao intervalo intra-jornada. A primeira, quem tem direito ao intervalo de refeição e descanso? Todos os empregados, em qualquer lugar do Brasil, têm direito ao intervalo desde que trabalhem mais de 4 horas contínuas. Conforme eu expliquei lá no início, quem trabalha de 4 até 6 horas tem direito ao intervalo de, no mínimo, 15 minutos. E quem trabalhar mais de 6 horas por dia vai ter direito ao intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas. Em resumo, para saber se o empregado tem direito ao intervalo intrajornada, é só verificar a quantidade de horas que ele trabalha por dia. Como funciona o intervalo intrajornada? É muito importante entender que o intervalo deve obrigatoriamente ser uma pausa nas atividades profissionais, para evitar o desgaste e o cansaço de muitas horas seguidas de trabalho. Por isso, em hipótese alguma, o intervalo pode ser concedido no início ou no fim da jornada de trabalho. Por exemplo, se o José tem o horário de trabalho das 9 às 18 horas, o intervalo dele jamais poderá ser concedido no horário de 9 às 10 ou de 17 às 18 horas. Porque a concessão do intervalo no início ou no fim da jornada não terá o efeito de pausar o trabalho. Para ficar mais fácil de entender, é só você aprender o seguinte: quem tem jornada maior que 6 horas, o intervalo deve acontecer justamente para impedir que a pessoa trabalhe mais de 6 horas seguidas. Naquele nosso exemplo, o José trabalha 8 horas por dia, em cada dia. Ele nunca pode trabalhar mais de 6 horas seguidas, ou seja, sem o intervalo. Também importa lembrar que o intervalo de refeição e descanso é um tempo do trabalhador, ou seja, é o trabalhador que escolhe o que fazer nesse intervalo. O empregado pode sair da empresa se quiser, pode passear, pode fazer compras, dormir, pagar contas, qualquer coisa, desde que, na hora do fim do intervalo, esse empregado já esteja de volta ao seu local de trabalho. Gente, o período do intervalo de refeição e descanso, ele deve ser registrado no cartão de ponto. Deve ser anotado todos os dias a hora e os minutos exatos que o intervalo começou e que terminou. E qual é o tempo mínimo e máximo de intervalo intra-jornada? Quem trabalha menos de 4 horas por dia não tem direito a intervalo para refeição e descanso. Mas todos que trabalham mais de 4 horas têm direito ao intervalo. O tempo mínimo previsto na CLT é 15 minutos de intervalo, para quem trabalha mais de 4 horas por dia, mas trabalha menos de 6 horas. Quem trabalha mais de 6 horas por dia terá direito ao intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Nesse caso, quem decide se o intervalo vai ser de apenas 1 hora ou se vai ser maior do que isso é o próprio empregador. Justamente porque é o empregador quem organiza os horários e escalas de trabalho. É claro que o trabalhador poderá dar as suas sugestões, mas quem decidirá será o patrão. Pessoal, é isso. Tudo que eu prometi lá no início do vídeo, eu respondi. Então, me diz aí, o que você achou desse vídeo? Este conteúdo foi importante para você? Ainda ficou alguma dúvida? Você tem alguma sugestão? Por gentileza, retribua esse meu trabalho tornando-se um seguidor do canal e com um comentário aqui embaixo e me ajude a divulgar essas informações compartilhando o vídeo no WhatsApp e nas suas outras redes sociais. Muito obrigado.